Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. E agora, começando mais uma edição do Mais Mestres com a nossa convidada Márcia Vignolo, que também é coordenadora do projeto. Seja muito bem-vinda, Márcia. Bom dia. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a professora Fabiana Cruvinel, doutora, mestre, doutora em educação, pedagoga, já foi coordenadora pedagógica, diretora da Rede Municipal de Marília, hoje em frente da EMEI 12 Feijão com Arroz, foi professora universitária e secretária da Educação entre os anos de 2013 e 2014 aqui do município de Marília. Então, muito assunto hoje para a gente poder comentar. É uma carreira que só progride, um progresso contínuo, uma construção de uma carreira de sucesso. Nós vamos conversar um pouquinho hoje com a Fabiana sobre toda essa trajetória dela na educação, principalmente aqui de Marília, que foi onde ela se consolidou. E aí, Fabiana? Bom dia, Márcia, bom dia para todos. Obrigada, Márcia, querida, pelo convite, estar aqui. Sempre falar da educação, né, Márcia? Nossa paixão, né? Sim. Nós somos duas grandes apaixonadas pela educação. Eu brinco que a gente não faria outra coisa na vida, né, Márcia? Não. Jamais, jamais. É ser professor mesmo, a gente ama o que faz. E é um privilégio estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre a nossa educação, sobre a educação municipal. Agradeço o espaço aqui cedido pela Jovem Pan e estamos aqui hoje para esse diálogo. Isso aí, Fabiana. Vamos começar um pouquinho da sua trajetória lá, adolescente. Por que você escolheu essa carreira de professor? Teve alguém que te influenciou? Ou você optou mesmo por vocação, por vontade própria? Ou teve alguém aí que foi modelo para você na infância? Márcia, eu acho que eu já saí da maternidade dizendo que eu ia ser professora. Desde muito pequenina, sempre foi o meu sonho. Sempre tive oportunidades de outras profissões e acho o máximo várias profissões que a gente tem. Mas ser professor foi minha escolha. Desde garotinha, desde pequenininha, um sonho da infância que se concretizou aos 18 anos, porque antigamente a gente tinha o magistério, né? E nós poderíamos nos formarmos professores com 19, 18 anos. Então, sempre foi meu sonho mesmo. Tive grandes inspirações na minha vida, grandes mestres, grandes professores, mas ser professor foi uma escolha de vida e uma escolha que eu faço até hoje. Ah, muito bom. Mas e aí, como que foi? Você fez era Cefam na sua época ou ainda era restrito o ensino médio numa escola pública? Porque era quando eu fiz, né? Não tinha Cefam. Isso. Aí depois entrou o Cefam. Isso. Você já pegou o Cefam? Eu já peguei o Cefam. A diferença dos dois, para o público que está em casa, porque muitas pessoas que nos ouvem não são do meio educacional. Para eles entenderem a diferença da formação que eu tive, que foi a nível de segundo grau na época, que hoje seria ensino médio, e você também teve essa formação de segundo grau ensino médio. Mas o nosso era restrito à carga horária normal de uma disciplina de antigamente que era de colegial. O Cefam tinha uma diferença maior. Como que era o Cefam? O Cefam foi um grande programa de formação de professores e ele tinha dedicação exclusiva. Então, nós estudantes, ficávamos o dia todo na escola. Então, essa é a grande diferença, né? Enquanto o magistério, você cursava ensino médio e fazia só à noite ou meio período, o Cefam, ele era o dia todo. Então, nós tínhamos, desde o princípio do curso... começou o tempo integral para professor. Formação de professor em tempo integral, se nós formos comparar com hoje, né? Perfeito. E os professores também desse projeto eram dedicação exclusiva. Então, eram grandes mestres, grandes profissionais, voltados mesmo, compromissados com a formação de futuros professores. Então, assim, eu tenho na minha lembrança referências até hoje desses professores, né, que marcaram as nossas vidas mesmo. Então, nós nos dedicávamos durante 4 anos, o dia todo, essa formação, e tinha muita imersão na prática, né, Márcia, que faz a grande diferença. Então, já tem uma diferenciação do que era um magistério antigamente, que só era um período, que nem você A carga horária de estágio... Eram 3 anos. O que você fez no Cefam já eram 4 anos e período integral. A partir do segundo ano, nós já estávamos nas escolas, né? Aprendendo com os professores que tinham também experiência. Então, isso fez grande diferença. Professores do Cefam hoje, até hoje a gente brinca que são professores diferenciados, né? Eu já estou com 26 anos de formação e a gente ainda carrega muito dessa primeira formação, que foi o Cefam.
E essa formação do Cefam, esses professores que ministravam aulas, eles também eram professores de escolas de formação básica. Isso mesmo, Márcia. Eles eram professores, né, da rede mesmo, da rede pública, e eles estavam ali conosco para nos formarmos, né, e fizeram um excelente trabalho. Foi um projeto marcante. Nós temos várias teses de mestrado e doutorado em relação ao Cefam, e ele marcou a vida de muitos professores. Então, essa primeira formação que eu tenho é do Cefam. Depois vem a pedagogia na Unesp, né? E aí a minha vida na Unesp aqui de Marília, de pedagoga, de mestre e doutora em educação, toda aqui na nossa Unesp. Você sempre teve interesse em continuar com o estudo, porque não é fácil, né? A gente termina a faculdade, geralmente, a gente pensa, não, agora eu vou dar uma pausa. Você seguiu até o doutorado, então? Eu segui numa reta contínua. É a pedagogia, é o mestrado, é o doutorado, e conciliando isso sempre com a vida na escola. Sim. Que isso também é bacana, porque por mais que você esteja na academia, né, e você esteja com os artigos, com as pesquisas, com os projetos, você tem muito a realidade da escola. Então, eu nunca perdi essa referência da escola, sobretudo da escola pública, né, e o quão eu poderia, com a minha formação, melhorar a qualidade lá na ponta, né, do trabalho com os jovens, com as crianças. Aí, Fabiana, você me remete a uma pergunta que eu sempre enfatizei, que a necessidade também do professor que trabalha a nível universitário, ensino superior, ter um pouquinho do chão da escola. Porque muitas vezes nós nos deparamos com professores, são excelentes professores, tive excelentes professores, mas que não conheciam o chão da escola. Então, às vezes, o professor comentava algo no ensino superior e muitas vezes o aluno ficava assim, puxa vida, ele não tem a experiência lá do interior da escola para nos passar agora. E você conseguiu conciliar esses dois lados, o lado acadêmico, da pesquisa, dos projetos, junto com o seu trabalho na escola. Qual que é a importância que você vê do chão da escola na formação desse profissional que vai trabalhar no ensino superior com a formação de futuros professores? Em que o chão de escola pode influenciar nessa... ministrar essas aulas, nesses exemplos, nessas práticas que ele poderia dar e que ele não tem? Como que você faria essa comparação de um professor que, igual você, que eu sei que você deu aula em várias faculdades aqui de Marília, você já ministrou cursos na região inteira, que a gente também sabe, você deu aula tanto em pós estrito sensu como na lato sensu, então você tem uma experiência vasta para fazer essa comparação para nós, do professor a nível superior, que tem a sua formação também com mestrado, doutorado, mas não teve a formação do chão da escola da educação básica, e esse professor que teve, igual você, essa formação do chão da escola, teve a formação acadêmica, os dois ministrando aula. Qual a diferença? Sim, Márcia, acho que é super importante o professor universitário, ele ter esse olhar para a escola, né? Faz uma diferença enorme você saber do que você está falando na teoria, né? Você, claro, munir os alunos de uma fundamentação teórica maravilhosa e completa, mas você também fazer esse diálogo com a prática, né? Por isso que as universidades, elas têm os projetos de extensão. Os projetos de extensão permitem aos docentes que, por vezes, não têm a experiência do chão de escola, que eles vão até a escola e que eles vão conhecer. Então, assim, essa parceria precisa existir. O que eu diria é, o professor que não tem essa experiência precisa fazer os projetos de extensão, precisa fazer com que seus alunos tenham esse olhar sobre a prática, e essas nossas escolas da rede pública e privada precisam estar abertas para esses alunos e para esse professor. Então, a parceria em escola, universidade, né, ela é fundamental. Não é possível ter uma escola que fecha as portas para a universidade ou uma universidade que não enxerga a escola como um ponto de referência para as suas pesquisas, para os seus estudos, para a formação dos seus alunos. Então, o que eu diria, a dica que eu diria é, se esse professor não tem essa vivência, importante que ele tenha e que ele elabore bons projetos de extensão para que a universidade possa contribuir com as nossas escolas.
E ao mesmo tempo, né, Fabiana, que você colocou essa questão da abertura da escola, porque nós vemos e ouvimos alguns depoimentos de professores e estudantes que chegam na escola para pedir estágio, porque tem que ter essa assinatura, essa abertura da escola, e o diretor tem que assinar esse estágio, liberar o estágio para o aluno fazer. E nós sabemos que existem vários colegas nossos de trabalho, diretores, que não assinam, que não, já fala que já tem 1, 2, não tem essa abertura para pegar mais estagiários. E isso às vezes complica um pouquinho, até a nível de ensino superior, o professor que trabalha com o estágio, que faz essa supervisão de estágio. Qual a importância, já que nós entramos nesse assunto, do estágio na formação do professor? Isso, Márcia, é muito importante, né? Mesmo hoje, quando a gente tem um enorme cursos de EAD, principalmente na educação, o estágio é o que nos permite a ponte com a prática. Então, veja, se eu tenho uma escola que não abre e se eu tenho uma universidade que resiste, como é que fica a formação dos nossos futuros professores? Então, a gente vai cair num problema universal, não é? Daqui a pouco a gente não tem mais pessoas que têm experiência com a prática. E a gente precisa aprender com os mais experientes. Não é? Os professores novos precisam valorizar os professores experientes que estão lá e que têm muito conhecimento, né, de prática de sala de aula. Então, precisa abrir. As escolas precisam estar abertas aos estagiários, as universidades precisam estar abertas às demandas das escolas, né? E tudo isso sendo uma parceria. E precisa existir. Uma cidade, por exemplo, como Marília, que você tem universidades excelentes, faculdades de alto nível, né? Nós somos privilegiados. Eu mesmo, na escola em que eu atuo, eu tenho muitos estagiários. Tenho muito, sempre abro, e para diversos cursos. Eu recebo não apenas os estagiários de pedagogia, e na grande maioria hoje é EAD, mas os estagiários de psicologia, os estagiários da área de informática. Nós temos na Secretaria da Educação do Departamento Jurídico. Então, nós temos uma demanda muito aberta para o campo de estágio. E eu ressalto aqui como educadora que nós precisamos estar abertos a esse programa. Se nossos alunos não tiverem um olhar, uma formação para a prática, não adianta uma teoria que não tem esse alinhavo, né? Isso bem articulado. Até porque, no senso comum, dentro da escola, muitas vezes a gente ouve assim: a teoria é diferente da prática. Na realidade, não existe essa diferença, existe uma complementação. Isso. Eu sempre digo, não existe uma prática sem teoria. E uma teoria que não tem a prática, né? Isso é um discurso que é vazio. Toda prática é fundamentada por uma teoria, por um pensamento, por um paradigma, por uma convicção, por um estudo, por uma linha. E é isso que a gente precisa encontrar na escola, né? A escola precisa ter esse olhar da importância da academia para o seu futuro, porque enquanto a gente está lá, novas pesquisas são feitas. Sim. E as pesquisas só podem ser feitas para melhorar a educação do nosso país, senão não tem qualquer outro sentido, né? E a escola tem que estar aberta para isso também, né, Fabiana? Ela tem que estar aberta para isso, né? Para inovação. O próprio professor universitário, ele fazer as pesquisas. Isso Porque mesmo. as pesquisas são feitas dentro da escola. Então a escola também tem que estar aberta para o professor. Perfeito. Né? Tem que estar aberta para a produção dos dados, né? E é muito diferente, né? Por exemplo, o aluno o aluno de pedagogia que nunca teve contato com uma criança, como que ele chega, né? Por exemplo, na EMEI, na EMF, seja onde for. Às vezes é o melhor aluno da sala, mas nunca teve essa experiência. É um desafio, né? Lidar com pessoas é um desafio, com crianças eu acho que é um desafio maior ainda. Perfeito, é um grande desafio. Por isso a escola tem que estar aberta, né, a esse aluno, para o seu estágio. E a escola contribui com a formação desse aluno, não é? Não é só a universidade que forma, nós, enquanto escola, também formamos esse aluno sobre o olhar da academia. Então, é necessário. Não pode existir uma formação superior que não tenha um vínculo com a sociedade, né? Que a universidade não se abra para a sociedade. Eu vejo assim, na formação do professor, acredito que você vai concordar, é um tripé. Você tem a formação acadêmica, que você pode recorrer a ela a hora que você precisar ou querer se aperfeiçoar, se aprimorar. A formação que é oferecida no sistema de ensino que você vai trabalhar, na escola ou a Secretaria da Educação. E tem aquela formação que é sua.
própria sua, das suas vivências, né? Porque você vai incutir, assimilar aquilo que você considerou significante. Aquilo que é significante para mim talvez não seja para você, para Laila. Então, nós precisamos desse tripé na formação do professor. O interesse dele, a motivação dele para assimilar os conteúdos, a universidade dando todo esse apoio através de pesquisas, através de ministrar esses conhecimentos teóricos, e a formação da escola, porque é a escola ali no chão da escola que vai ficar mais saliente aquilo que o professor necessita mais, que ele precisa mais. Perfeito, Márcia, porque muitas vezes quando a escola se abre, o que acontece também? Às vezes as pessoas vão para julgar. As pessoas vão para apontar o dedo para os erros, mas não é para isso que elas deveriam ir. Deveriam ir para ser parceiros, né? Não tá legal? O que podemos fazer para ajudar? A pesquisa deveria ser para isso, os projetos deveriam ser para isso. Então, políticas públicas na educação que têm sucesso são justamente políticas públicas que valorizam esse olhar, que vê a universidade como parceira e que a universidade, por sua vez, vê as escolas também como parceiras, né? Não dá para ter outro tipo de relação se a gente quer uma formação de um educador completo, né? A gente precisa fazer um rápido intervalo. Agora tá fluindo o papo. Isso, mas a gente volta rapidinho, é bem rápido, tanto no YouTube quanto em 100,9. Lembrando que essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Anticorpos Jeanswear. Use sem moderação. Márcia Vignolo com a gente, retornando do intervalo. Continuar o nosso bate-papo, que eu falo que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, porque é um ambiente tão gostoso, tão descontraído. A gente já se conhece há algum tempo, né? Para quem não sabe, a Fabiana iniciou no concurso para professor de MF, e eu iniciei como diretora de MF. Depois a Fabiana passou no concurso de diretor, foi ser diretora de MF. Quando a Fabiana foi ser secretária, ela me convidou para ser supervisora na Secretaria de Educação. Então a gente tem uma certa ligação, o papo flui melhor. E terminando o primeiro bloco, você comentou, Fabiana, da questão das políticas públicas. Como você vê as políticas públicas influenciando, porque existem políticas públicas a nível federal, tem as políticas públicas a nível estadual, e nós temos aquelas que são próprias do município para pegar as suas especificidades, as suas particularidades. Como que você vê essa questão das políticas públicas e a relação dela com o dia a dia da escola? Perfeito, Márcia. Políticas públicas são elas que fazem a educação crescer. Quando você tem, numa educação de uma cidade, de um município, de um estado, políticas de governo, isso não adianta, isso não resolve, porque na troca do governante, isso se perde. Isso se muda, isso se começa tudo de novo, como se fosse uma roda gigante, né? Hora acima, hora embaixo. Políticas públicas garantem que isso não aconteça. Políticas públicas é o compromisso, né, de um prefeito, de um secretário da educação, né, independente do nível em que ele esteja atuando, para que toda a sociedade se comprometa com a melhoria dessa educação. Então, a gente sempre prima na educação pública que a gente tenha boas políticas de educação e que sejam políticas públicas mesmo de Estado, que a gente diz, né? Isso. Não de governo. Porque se o governo muda, aquilo continua, né? Nós que trabalhamos juntas, não é, Márcia? Exatamente. Eu enquanto secretária, você enquanto minha supervisora, a gente teve esse compromisso no passado, né? De a gente criar juntas, nós que somos escola, pé no chão, pé da escola, conhecemos muito a prática de criar políticas que, se a gente não lá estivesse, essas políticas ficariam, né? E se eu fosse dar um exemplo aqui, um exemplo que você me ajudou a construir, foram as escolas de tempo integral, né? Há 10 anos, né, a gente criava, 10, 11 anos, né, Márcia? 11 anos, né? 2013. 11 anos. A nossa primeira escola em tempo integral que a rede municipal não tinha. Não é? Exatamente. Então, assim, nós saímos, né? Nós estamos fazendo outros projetos, mas esse programa continuou. Esse e tantos outros, né, que a gente construiu junto, o inglês na sala, a central de vagas, né, Márcia? A central de vagas, como que era? Explica aí pro pessoal que está nos ouvindo. Antes de 2013,
como que o aluno se matriculava, principalmente na educação infantil? Como que era essa matrícula? Nós sabemos que tinha fila, tinha bastante, às vezes até tumulto. O que foi trabalhado naquela época, Fabiana, que chegou na criação de central de vagas? Porque você estudou muito para isso, que eu lembro bem. Visitou outras cidades, conversou com outros secretários, porque é o que eu falo muito aqui. Nós precisamos ter contato com essas pessoas que têm experiências exitosas e são de outros municípios, porque eles são nossos parceiros também. A educação de todos os municípios indo bem, o Brasil vai estar muito bem em termos de educação. E eu sei que você chegou a ir em vários municípios para ver como funcionava a central de vaga, para poder implantar aqui. Comenta um pouquinho para a gente como foi isso. Isso, Márcia, você me fez lembrar dessa política pública importante, que foi a criação da central de vagas na nossa cidade, né? Antes desse período, as pessoas dormiam em filas, né? Principalmente na educação infantil, porque era muito difícil, e até hoje também não está fácil a vaga por um integral, por uma creche, né? A gente sabe que a demanda da sociedade ela é grande, e por mais que Marília tenha a maior rede municipal de educação infantil da região, a gente ainda precisa, né, aprimorar cada vez mais, independente. Mas assim, antes as pessoas dormiam nas filas, né, guardavam vagas, e você para ter uma vaga tinha que ficar ali por ordem de chegada, né, sem critérios, né? Então assim, era um processo muito doloroso para as famílias. Imagina você passar a madrugada na fila e toda aquela confusão, aquele tumulto, ruim para a escola também. Pagavam para outra pessoa passar a noite na fila para ela chegar depois de manhã, porque ela tinha um bebezinho para cuidar, ela tinha uma criança para cuidar a noite toda, ela não poderia ficar ali na fila com a criança tomando vento, intempéries aí da natureza. Então nós tínhamos até essa questão, essa situação que ocorria. Mas um desespero, né? A mãe que precisa trabalhar, pensando que é a única oportunidade que ela precisa pôr o filho na escola, né? Nossa, era uma situação muito ruim, porque às vezes até a criança ficava na fila com a mãe, né? Então, naquela época, nosso prefeito, ouvindo tudo isso, né, ouvindo o clamor da sociedade, principalmente pelas vagas, nós fomos ouvir toda a população em relação às demandas da educação quando nós assumimos, que aliás é uma atitude muito importante de qualquer gestor, né? Essa escuta das necessidades da população e do nosso público que a gente atende. Então era essa situação chata, muitas vezes constrangedora para conseguir uma vaga. Bom, nós fizemos estudos, investigamos, pesquisamos e criamos então a central de vagas. Hoje ela é feita toda informatizada por critérios, né? Aqui que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem direito à vaga na residência, na escola mais próxima de sua residência. Isso. Então esse é o primeiro grande critério, né? Também contemplamos às vezes o trabalho, né, do pai e da mamãe, porque por mais que more numa região, mas trabalha na outra, então é um outro critério. Muitas vezes ele sai de manhã, só volta à noite. Perfeito. Não tem nem como pegar a criança às vezes escola. Matriculava o irmão numa escola e outro irmão na outra. Isso, ocorria muito isso, né? Muito. Principalmente quando o irmão estava na EMF e o irmãozinho na educação infantil. Isso. Tem que fazer um tour pela cidade. Era difícil, né? Era então, difícil. Hoje todos esses critérios são considerados, né? Todas as famílias, inclusive nesse momento está aberto esse período de inscrição na rede municipal para se candidatar às vagas em 2025. Então a população procura a Secretaria da Educação, faz o seu cadastro e a Secretaria da Educação de uma forma muito organizada, muito clara, muito transparente. Hoje as vagas são acompanhadas pelo portal da transparência, né? Que dá importante. Isso é muito importante, né? Nós lutamos muito para isso. Tem acesso, as pessoas têm acesso. As pessoas têm acesso à sua classificação, a quem é chamado, como acontece. Então é um processo muito sério, muito transparente, de um compromisso social com aquela família que precisa dessa escola. Então nós criamos isso, né, com o nosso governo lá em 2013 e isso permanece até hoje, né? Isso é que nós chamamos, pessoal, de políticas públicas de Estado. Isso. São políticas que, independente de quem seja o prefeito, elas ficaram e eles dão continuidade. E nós precisamos de mais políticas públicas de Estado, para que a nossa educação vai cada vez melhorando mais. E comentando também, né, Fabiana, nós comentamos da Escola de Tempo Integral, da Central de Vagas, que está ficando aí como política pública do município de Estado. E vou comentar mais, naquela época,
os professores faziam seus horários de estudo, os professores aqui de Marília faziam os horários de estudo em período contrário ao período que ele estava ministrando aula para os alunos. E esse período contrário dava um desafio. Como que nós juntaríamos todos os professores ao mesmo tempo, para que essa formação fosse realizada com todos? Porque nós tínhamos professores que trabalhavam à tarde e faziam esse horário de estudo de manhã. Professores que trabalhavam de manhã faziam a hora de estudo no período da tarde. E eu lembro bem que você chegou, que é aí que eu depois vou concluir, que é um modelo de gestão próprio seu, né? É algo que faz parte da sua jornada como gestora educacional. Você chegou e falou assim: Márcia, nós precisamos ouvir os professores. Como que nós vamos fazer isso? E o importante, você delega. Você chegou e falou: Márcia, nós precisamos fazer a pesquisa, depois você passa o resultado. E a gente ficou matutando como fazer essa pesquisa com a rede inteira. Conseguimos fazer com todos os professores da rede, e uma porcentagem maior de professores queriam que as horas de estudo fosse num horário bem de tardezinha, para que todos pudessem se reunir ao mesmo tempo, e ia possibilitar que esse professor também pudesse ministrar aula em outros locais, ou tivesse outras atividades profissionais em outros locais a não ser a prefeitura, desde que desse o acúmulo de cargo. E nós ouvimos e foi implantado isso na rede. Então, você falou da escuta. A importância da escuta nessa questão, que houve essa alteração, e ela está até hoje. Então, foi também uma política pública de Estado. E citar também junto, para você já ir comentando ao mesmo tempo, a questão do Conselho Municipal de Educação, que você tinha um elo muito grande, uma ligação muito grande com o Conselho. Você participava de várias reuniões do Conselho. Isso eu lembro porque eu era representante da secretaria no Conselho, e muitas vezes você me acompanhava na reunião. E a elaboração do Plano Municipal de Educação, que por sinal ele foi homologado em 2015, e ele venceria agora já em 2025, que nós teremos que ver aí a elaboração do novo plano, revendo o antigo, que é a nossa base. E você sempre falou: precisamos ouvir todos. Então foi chamado todos os setores ligados à educação, tanto da rede particular, quanto da rede estadual, quanto as universidades, as entidades, todas as instituições que trabalhavam com a educação foram chamadas para a elaboração desse plano. E se criou comitês, se criou setores para analisar, houve conferências. Então foi algo muito democrático. E isso é algo nato seu, essa abertura para a escuta. E da onde que surgiu essa necessidade? Isso é uma necessidade sua dentro do seu modelo de gestão? Aí você comenta um pouquinho, então, dessa mudança do horário do EC, da importância do Conselho Municipal de Educação para o município, porque nós temos muitos municípios que os conselhos municipais de educação não funcionam, só existem burocraticamente, e em Marília funciona, houve as pessoas, as eleições são feitas, são eleitos pelo próprio segmento, isso é algo muito importante. E comentar um pouquinho aí do plano. É muita coisa, mas tenta fazer um compilado. Mas você me fez assim fazer uma viagem para o passado, né? Tudo isso que nós fizemos. E sim, a escuta ela é uma parte de mim como gestora. Porque, como eu disse aqui anteriormente, né? Eu creio que nós não podemos ser gestores, né? Sermos líderes, se nós não damos voz a quem está ali conosco, né? Então, se é um diretor, precisa dar voz à sua equipe, aos seus pais, às suas crianças, aos seus alunos. E se você está à frente de um município, você também precisa dar voz a todos, né? Então, nessa época, nós tínhamos um grande problema em relação aos professores, porque eles diziam: puxa, Fabiana, puxa, professora, puxa, secretária, a gente queria, né, ter outras experiências com a educação infantil, até mesmo no particular. As professoras que eram professoras, e que são muitas professoras do público hoje, são professoras
professoras no particular, elas tinham que, nesse estudo, nos intervalos das especialidades, né? Então, nós fizemos esse questionário, ouvimos, e eu lembro muito bem que naquela época 75% dos professores optaram pela formação ser no período noturno. E assim foi. E assim continuou. E assim, quando nós Rede Municipal de Educação, né, depois da nossa gestão, a outra gestão colocou também a formação para os professores de EMEI, isso também foi colocado no período noturno. Então, é o que você que eu não disse. citei também, iniciou-se na sua gestão o debate de como nós poderíamos fazer o plano de carreira da rede municipal. Isso, nós começamos o debate, né, de um processo democrático, tivemos a felicidade da gestão que nos sucedeu continuar, né, esse processo, e depois a rede de educação infantil também conseguiu sua formação, também no período noturno, como nós fizemos essa transformação. Então, escutar para quem a gente trabalha é realmente fundamental, e eu volto a repetir, né, mais uma vez, que faz parte da conduta de qualquer líder e de qualquer gestor que está à frente, né, de uma educação, seja a nível de escola, seja a nível municipal. E nós vamos comentar depois, né, Laila? Acho que deu um intervalo. A gente volta falando um pouquinho do conselho, então. Isso, conselho e do Plano Municipal de Educação. Perfeito. Um rápido intervalo. Lembrando que essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Bel, nutrindo o prazer pela vida. Rápido intervalo em 100,9 e também no YouTube. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. E agora, no Mais Mestres, continuando com Fabiana Cruvinel, a gente estava comentando um pouquinho, Fabiana, do Conselho Municipal, né? Explica para quem não entende, qual é a função do Conselho e por quem ele é formado? Sim, o Conselho Municipal da Educação, ele é muito importante numa cidade, né, que ele seja bem atuante e que ele seja fortalecido e que, de fato, ele tenha representantes, né, dos vários segmentos da sociedade que lidam com a educação para colaborar, né, para colaborar no acompanhamento das políticas públicas, em proposituras, em atividades de fiscalização, em acompanhamento, para receber demandas, para dialogar, né, com o poder municipal sobre as necessidades da educação, para também felicitar aquilo que está funcionando e que precisa ser mantido. Então, uma escola que se propõe a ser referência em educação, ela precisa ter os colegiados, né, de uma forma democrática muito bem estabelecida e em permanente diálogo. Por isso que, independente de um gestor, se ele está na escola, com o seu conselho de escola, se ele está numa secretaria, com o seu conselho municipal, ele precisa entender que os colegiados são instrumentos importantes de um processo democrático, né? De uma situação de educação que você se comprometa com a sociedade. Ele tem ali vários representantes, né? De pais, das universidades, das escolas, enfim, vários segmentos são ali representados para acompanhar mesmo a qualidade, o ensino ofertado, se a cidade realmente tem políticas voltadas para a educação, né? Se são apenas políticas de governo. Então, o Conselho Municipal da Educação, assim como os outros conselhos que existem, né? Conselho Municipal da Infância, Conselho do Fundeb, enfim, são colegiados de extrema importância para o bom funcionamento da educação daquela cidade, daquele município. E o importante, desculpa, Laila, o importante é citar que o Conselho, ele representa toda a sociedade, porque ele possui representantes de todos os segmentos, além do segmento da educação. Isso. E o Conselho, o Conselho está para a Secretaria, como, por exemplo, a Câmara está para a Prefeitura, né? São os nossos representantes ali. Sim, para a Secretaria e para a cidade como um todo, né? Então, ele acompanha a educação como um todo mesmo, desde a educação dos berçários, das creches, até a educação superior. E ele é formado por eleição? Eleição. Os seus segmentos, né, entre seus pares, fazem a eleição, né, articulado pela secretaria, né, o processo. Cada um elege os seus membros para que tenha esse acompanhamento da forma mais transparente e democrática possível. Então, um governo que se compromete com a educação é um governo que fortalece seus colegiados. Perfeito. E o Conselho colaborou muito, né, Fabiana, na questão da elaboração do Plano Municipal de Educação. A Secretaria, ela abriu
a oportunidade de todos os segmentos participarem da sociedade, e principalmente os segmentos da educação. Isso, quando nós assumimos, né, a nossa cidade não tinha um plano municipal de educação, né? Não. A gente não tinha essa articulação toda. Mas era muito antigo e já estava bem defasado. Isso, a gente tinha, mas ele já estava no prazo de vencimento, né? Já tinha vencido também. Isso. E houve assim o Ministério da Educação, ele estava orientando as secretarias municipais, porque tinha sido elaborado o Plano Nacional, e o Ministério da Educação deu um prazo para que todos os municípios e os sistemas de ensino tivessem o seu próprio plano alinhado ao Plano Nacional e colocando todas as suas peculiaridades, aquilo que é particular de cada município. Aí eu lembro que você comandou esse processo. Isso. Nós tínhamos, né, o plano e que precisava ser revisto, então a gente iniciou a nova elaboração do novo plano. Isso no ano de 2013, né? Isso. E foram 2 anos de intenso trabalho, de você envolver toda a sociedade, de várias realizações de conferências, né, para deliberar aquilo que iria nortear a educação municipal, a educação aqui em Marília nos próximos 10 anos, né? Então, em 2013 e 2014 nós trabalhamos muito nas assembleias. 2015 que ele foi... 2015 ele foi homologado. Perfeito. Passou pela Câmara. Isso. E foi homologado pelo prefeito. E o ano que vem é ano, né, Márcia? É o ano. De rever Isso. o plano e de refazer todo esse processo, né? No próximo Plano Municipal da Educação de 2025 a 2035, né? E a questão assim, pessoal, esse plano tem que estar alinhado com o Plano Nacional. O Plano Nacional, ele foi prorrogado até dezembro desse ano, para dar tempo do nosso Congresso Nacional votar o novo Plano Nacional, que deve estar aí já para 2025. E aí os municípios, os estados do Brasil vão ter um tempo para alinhar os seus planos, rever o que é bom, o que dá para continuar desse plano que está vencendo, e traçar novas políticas públicas para o seu município, mas sempre alinhado ao Plano Nacional. Então, esse é um grande desafio para os novos secretários de educação, quem for assumir as secretarias da educação, de alinhamento desse novo plano do município. E para a gente pincelar mais um pouquinho, terminando já essa questão sua, que você passou pela secretaria, houve um projeto com o professor Eli Bajar na área de alfabetização. Ele é um linguista francês, ele já faleceu, mas na época ele veio para Marília várias vezes e houve um projeto piloto. Sim. E esse projeto, ele estava tendo uma construção muito boa, ele estava surtindo resultado. E nós notamos que não houve a continuidade. Então esse projeto não foi, infelizmente, uma política pública de Estado. Ele ficou uma política pública de governo, que foi somente ali naquela época que você estava na secretaria. Mas conta para nós como que surgiu e por que surgiu essa necessidade de trabalhar, fazer um projeto piloto diferenciado nessa área. Uma das nossas demandas, Márcia, na época, né, e eram muitas, era que nós tivéssemos, né, um investimento na alfabetização, né, da gente formar realmente professores alfabetizadores na nossa rede, né, e melhorar os índices, porque a gente sabe que a formação do nosso aluno é muito importante que você tenha uma apropriação da linguagem escrita muito bem estabelecida, né, uma apropriação realmente com compreensão, né, com uma leitura. Então, nós fizemos a parceria com o professor Dagoberto, com a universidade, com a Unesp, né? Sim, a Universidade aqui de Marília. Foi através dela que vocês chegaram no... Exatamente, foi através do professor Dagoberto, aqui da Unesp de Marília, né, que conseguiu essa parceria com o professor Elie, que veio para Marília e que formou, né, fez uma formação bacana com os nossos professores alfabetizadores, e foram 2 anos muito legais desse projeto da alfabetização, que é algo que a gente, embora ele não esteja mais aqui com a gente, mas ele tem livros, e até tem livro, o professor Dagoberto, o professor Adriano escreveram um livro dessa experiência em Marília aqui realizada, né, e é um projeto que nós pretendemos, né, retomar,
para a formação dos professores alfabetizadores. A gente sabe que municípios de sucesso são municípios que têm política da alfabetização muito bem clara, né? Muito bem valorizada pelos professores, né? E que envolvem os professores. E nessa época esse projeto era bacana porque ele era feito diretamente com os professores, né? E a questão, Fabiana, de se priorizar a alfabetização. Porque a alfabetização no ensino fundamental, ela é a base de todo o processo. Porque a criança já vem no período de preparação ali na educação infantil. Mas a educação infantil, ela não é a responsável pelo processo de alfabetização. Pode até acontecer da criança se alfabetizar numa educação infantil, mas foi um processo mais lúdico, um processo ali da vivência dela. E a educação fundamental é um marco. É dali para frente que a criança, ela tem que ser alfabetizada. Uhum. E a criança que não é alfabetizada ou que ela tem algumas lacunas no seu processo de alfabetização e de letramento, ela pode levar para a vida inteira essas lacunas. Então, a necessidade de se trabalhar a alfabetização é premente. E a formação do professor mais ainda. Porque se o professor não tiver seguro, se o professor não tiver confiança naquela metodologia que ele vai trabalhar, ele passa toda essa insegurança para o aluno. Concorda? Perfeito, perfeito. E nós temos excelentes professores alfabetizadores, né? Excelentes mesmo. Marília tem professores maravilhosos que fazem até formação em outros municípios e que estão na nossa rede. Então, projetos como dessa natureza, que incentivam, que valorizam o professor para que ele tenha uma formação continuada, que dê suporte para ele atuar na prática, objetivando a alfabetização dos nossos alunos na idade certa, né? Sim. Que é o grande desafio de qualquer educação pública, é fundamental. Então é um grande projeto, ele tem registrado em livro, né? E é uma grande experiência que serviu sim para inspirar muitos professores alfabetizadores. E essa experiência eu sei que está enraizada em você. Você é uma pessoa que ama a educação. A gente vê no seu olhar. E isso faz toda a diferença, essa sua sensibilidade. E essa sensibilidade você levou para EMEI 1-2 feijão com arroz. Isso. Nós sabemos, através de depoimentos de pais, através de pessoas que têm essa convivência diária ali na escola, que você chegou e você, com o seu jeitinho meigo, o seu jeito de trabalhar, você trabalha muito com acolhimento, você gosta de ouvir as pessoas, você fez ali um trabalho com os professores, com a sua equipe, porque não é só o professor que é educador. Numa escola, todos os funcionários, a equipe escolar toda ajuda na formação dessa criança, na formação integral desse indivíduo. Aí você expandiu e você fez um trabalho maravilhoso ali com a sua comunidade. E hoje, quem acompanha a escola, e eu acompanho há muito tempo, por isso que eu estou falando com você com firmeza, porque eu tenho essa vivência de acompanhamento da sua escola. Nós vemos o pertencimento. Os pais se sentem pertencentes àquela escola, as crianças, você olha no rostinho deles, eles estão super felizes, e os professores. É raro ver um professor seu que não esteja sorrindo, que não esteja com aquele semblante de paz. Então, como que você desenvolve esse trabalho de gestão que extrapola os muros da sua escola? Perfeito, Márcia. Isso. Eu fui para a EMEI 1-2 feijão com arroz no final do ano de 2015, né? Então, ano que vem já são 10 anos de escola e nós transformamos essa escola. Né? À época, quando eu assumi, nós fizemos um compromisso com os professores, com a comunidade. Nós seremos, gente, referência em atendimento integral em educação infantil na nossa cidade. A gente tinha esse sonho, essa missão lá em 2015, 2016. E hoje nós podemos dizer que nós concretizamos, né? A nossa escola, ela é uma referência em atendimento integral. Nós só atendemos a criança em período integral. Nós abrimos nossos portões a partir das 7h35 da manhã, né? E essas crianças
crianças ficam conosco até às 5 da tarde. E nós temos uma proposta totalmente diferenciada para esta criança que fica conosco o dia todo. E é o que você disse, né? A gente ouviu muito a comunidade, a gente ouviu muitos professores, né? São professores maravilhosos. Eu sempre brinco que por onde eu passo, eu sempre encontro pessoas apaixonadas pela educação, como eu encontrei você há 10 anos atrás, né, Márcia? E como eu encontrei professores também ali, naquela escola, que só estavam precisando de uma maior valorização, de uma maior escuta, né? Para que a gente fizesse um projeto diferenciado e realmente de referência em atendimento integral. Então, nós temos professores que trabalham com profissionalismo, mas que trabalham, sobretudo, com paixão pela educação. São professores que eles fazem muito mais do que é solicitado. Eu brinco com eles, porque às vezes eu peço um tiquinho só e eles me devolvem muito mais do que aquilo que eu imaginei. Mas porque eles são realmente comprometidos com a educação das crianças. As pessoas às vezes falam, né? Nossa, integral. Integral é maravilhoso. Integral, quando você faz um projeto com a criança, meu Deus, ela é feliz. Nossas crianças são felizes. Pode visitar a nossa escola a hora que for, que você vai encontrar crianças participativas, crianças felizes, né? Crianças cuidadas, crianças ensinadas. Nós temos um projeto pedagógico maravilhoso, né? Quando eu fui para a educação infantil, eu disse, nossa, que fantástico, como nós podemos muito mais com essas crianças. Essas crianças na educação infantil, que aprendem por meio do brincar, que se valoriza as suas interações, as suas brincadeiras, uma educação infantil bem feita, essa criança é de sucesso no ensino fundamental. Tanto que a gente tem um feedback maravilhoso dos nossos alunos que vão para o ensino fundamental, né? Seja para a rede privada, seja para a rede pública, eles conseguem ter um desenvolvimento bacana, porque constam ali com professores comprometidos, a nossa equipe de funcionários, todos estão ali para atender a criança. E os pais são meus parceiros. Por quê? Porque nós vemos os pais de forma individualizada. Eu costumo dizer que a gente não pode padronizar nada. O olhar precisa ser diferenciado para cada família, para cada aluno, para cada professor, para cada funcionário. Então, um olhar diferenciado, um olhar humanizado, né, um tratamento com cordialidade, ouvindo as necessidades do seu público-alvo, eu digo a você, sem dúvida nenhuma, já é assim, quase 90% para a sua gestão ser uma gestão realmente eficaz e com eficiência. Então, ouvir os pais, acolher os pais, acolhimento. É necessário muito acolhimento, né? E você ter uma sensibilidade grande para as necessidades do seu público. Fabiana, e é difícil, assim, por exemplo, uma escola que está às vezes um pouco para trás, o professor está meio triste, está desanimado, às vezes até o diretor está um pouco assim. É um processo difícil? O que você tem para dizer para essas pessoas, né, que estão nesse momento de conflito? Porque às vezes a gente fica meio abatido, né? E às vezes as coisas não estão andando como a gente quer, o governo não apoia, acontece alguma coisa. O que você tem a dizer para essas pessoas? É um processo que é difícil, mas é um processo muito possível, não é? Então, assim, as escolas que passam por algum sentimento desse, primeira coisa tem que ouvir as necessidades. E todo mundo tem um lado muito bom. E o que nós precisamos qual é o lado maravilhoso de cada pessoa que trabalha conosco, né? Então, eu vou dar um exemplo assim bem prático, né? A nossa escola, no período da tarde, a gente faz várias formações com as nossas crianças, de artes, de música, da língua inglesa na educação infantil, mas porque são professoras formadas nessa área. Então, cada um se dá o seu melhor, né? E elas fazem isso porque fazem por dedicação. Então, você ter esse olhar enquanto gestor para o que a pessoa ela pode ser valorizada, entender os pontos fortes, né? Os pontos fortes, né? O que ela pode contribuir melhor, a pessoa se sente também as habilidades, né, Fabiana? As habilidades, é isso. Olhar para as habilidades que cada um tem, que não são iguais. Não. Só se juntarmos todos, a gente se torna forte. Perfeito. Então, esse olhar, esse diálogo, essa escuta, não tem segredo. Qualquer escola consegue. Perfeito. A gente vai fazer mais um intervalinho bem rápido em 100,9 e também no YouTube. Já já a gente continua com Mais Mestres. Lembrando que essa meia hora é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Anticorpos Jeanswear. Use sem moderação. De volta, Márcia. Fabiana, você comentou um pouquinho dessa motivação e valorização que você empregou lá
no 1-2 feijão com arroz. E contagiou. Foi algo que contagiou toda a equipe. A equipe é unida. A equipe trabalha pelo outro. É um trabalho coletivo que tem ali dentro do 1-2. Se um precisar, o outro está suprindo, está auxiliando. Aquilo que nós comentamos do professor com mais experiência, está ajudando o professor mais novo, você conseguiu também. Mas para isso você precisava montar o seu trio gestor, que a coordenadora e a sua auxiliar de direção. Você teve autonomia para isso, você teve esse olhar para escolher. E essa engrenagem está funcionando muito bem. Porque para você fazer todo esse trabalho que você colocou, tem a coordenadora pedagógica e a auxiliar de direção te ajudando e te dando suporte. Comenta um pouquinho desse seu trabalho com elas. Isso, é muito importante, né? Você ter uma equipe que trabalha, que está com você, né? Então, a minha assistente de direção, a Eliane, e as coordenadoras, Ana e Morgana, porque também nós também somos responsáveis pelo Distrito Fazenda do Estado. E também, administrativamente, a EMEI Rosália é vinculado a nós. Então, nós temos mais uma coordenadora nesse sentido. Então, você ter uma equipe que tem sintonia com você é importantíssimo, né? São funções que o diretor tem autonomia, né? Eu tive autonomia e escolhi a minha equipe, eram professoras todas ali da escola e que hoje estão comigo na gestão e que me ajudam. Eu posso não estar na escola, mas a escola está em perfeito funcionamento. Eu brinco até com eles que eles são capazes ali, todo mundo, de me substituir. Porque hoje nós nos comunicamos só pelo olhar. Só pelo olhar a gente está em sintonia total, né? Então, a nossa equipe são todos muito profissionais, muito dedicados, e eu tenho, assim, muita sorte de ter pessoas tão especiais que trabalham ali comigo, né? E que são realmente envolvidos com uma educação pública de qualidade. E eu fico encantada quando eu ouço isso, que a escola, ela funciona sem o diretor, que seria o gestor, o líder da equipe, estar ali presente. Isso é a implantação de um trabalho, é a consolidação de um trabalho, onde todos sabem as suas atribuições e onde o diretor, que é o líder, delegou atividades para todos e todos cumprem de uma maneira primorosa, que não há necessidade de você ficar toda hora orientando ou chamando uma atenção, porque faltou isso, faltou aquilo. A engrenagem está funcionando perfeitamente. Isso. Então não é à toa que a sua escola hoje, tanto a população que tem acesso a ela, que utiliza essa prestação de serviço, como as pessoas que trabalham lá dentro se sentem pertencentes e estão tão valorizadas por esse lado humano que você implantou na sua gestão. Apesar de que nós somos desvalorizados pelo lado da remuneração, né? Eu comento muito aqui, existe o piso nacional e o piso ficou sendo o teto. É verdade. Perfeito, Márcia. Eu acho isso importante, né? Nós merecemos e precisamos lutar por uma valorização em relação à nossa remuneração, né? No país todo, né? Isso é uma realidade do nosso país. Mas também é importante que o gestor tenha um olhar para a valorização do profissional que trabalha com ele ali, que está ali, né? Muitas vezes, esse profissional, além dele não ter a valorização da tua remuneração, ele também não tem a valorização da sua entrega no dia a dia, né? Não é visto o quanto ele trabalha, o quanto ele se entrega, o quanto ele está ali pelos alunos, pelas crianças. Então, o gestor, ele precisa, né? Ele precisa valorizar a sua equipe, ele precisa ter sintonia, né? A gente diz que sempre isso, né, Márcia? Você, como grande diretora de escola que foi, a nossa grande meta é que a nossa escola funcione sem a gente precisar estar presente. E eu sempre digo para eles, numa dificuldade, quando vocês precisam tomar uma decisão e eu não estou por perto, vocês precisam pensar o que é melhor para a criança. Exatamente, é essa decisão, Fabiana, que você tem que tomar. Não é o melhor para si, nem para o outro, mas o que é melhor para o nosso público. O gestor que não perde de vista que tudo que a gente faz é para a criança, esse gestor tem chance, muita chance de apresentar no seu trabalho a eficiência, a eficácia almejada por qualquer servidor público. Te agradeço muito de você estar passando essa experiência para nós, porque é uma experiência exitosa na área da gestão. E a Jovem Pan, vamos entrar aí na
no programa Mais Mestres e na futura premiação que nós vamos implantar a partir do ano que vem, a Jovem Pan, nessa comemoração dos seus 30 anos, ela tem esse olhar para o público, para a categoria dos professores, dos docentes, para o magistério. E o olhar veio através desse programa Mais Mestres. E nós procuramos trazer pessoas que demonstrem esse, não só o amor à profissão, a dedicação, a nossa missão de educador, mas também mostre os desafios que nós estamos passando, que mostre como nós podemos valorizar o professor naquilo que diz respeito ao nosso trabalho. Porque a questão monetária não é nossa, são dos gestores, dos municípios, dos estados e da União. Mas nós, dentro de uma Secretaria da Educação, nós dentro de uma escola, liderando um grupo, o que nós podemos fazer para valorizar essa categoria? Então hoje você veio mostrar essa visão de diretor, como valorizar, assim como já veio a Denise, diretora do Edmeia, de MF, e você, diretora de EMEI, falar como o trabalho de vocês tem valorizado a categoria do magistério. E esse programa veio para isso, para a valorização do professor, para a valorização do magistério. E tentar, de uma maneira simples, uma linguagem simples, passar para toda a comunidade escolar que há necessidade dessa valorização. Que nós precisamos disso, porque as nossas crianças, né, ninguém entrega o seu filho na mão de alguém que você não confia. E para confiar, o trabalho tem que ser muito bem feito, tem que ter credibilidade, tem que ter responsabilidade, tem que ter foco no resultado, tem que ter essa sensibilidade para criar esse sentimento de pertencimento. E nós estamos já elaborando aí o regulamento. O ano que vem vamos lançar a nossa premiação, né, Laila? Valor de 10 mil reais, mais uma viagem para o resort e mais algumas coisas que vamos ter a mais, que patrocinadores, devido ao nosso programa, irão ser engajados. E o que você colocaria até para nós podermos melhorar, aprimorar, porque eu sempre coloco que a nossa programa ele é aberto aos professores, que os professores coloquem em pauta, que os professores se sintam pertencentes a esse programa, que esse espaço é deles. E o que você está achando? Que era para ser um mês, era para ser de 15 em 15 dias, já estamos semanal e indo para o terceiro mês. Nossa, é maravilhoso. Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu aplaudi muito, elogio muito, e a gente divulgou bastante, né? Porque, veja, Márcia, geralmente o que vai para a mídia são as coisas negativas das escolas, né? Quando há uma falha, vai para a mídia, pronto. Mas ninguém vê o quão a gente trabalha. O quão nós temos professores maravilhosos, engajados, comprometidos, que marcam a vida dos jovens, das crianças. Então, você ter, né, um programa dessa natureza, uma mídia importante como a Jovem Pan, aqui em Marília, né, que tem muita audiência e que tem muita escuta, né, que tem muitos ouvintes. Então, você ter esse veículo de comunicação que valoriza o professor e que vai dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos professores é fundamental, porque a gente carece mesmo. A gente carece de mídia positiva em relação ao que acontece nas nossas escolas. Muitas vezes acontecem experiências, atividades, propostas tão enriquecedoras que elas passam desapercebidas e não valorizadas pela sociedade, porque infelizmente aquilo que vai para a mídia, né, que vai para o público é algo negativo, do aspecto negativo da educação. E até entre os profissionais, né? Esse compartilhamento de ideias também. Pra pessoa, às vezes um professor não sabe o que está acontecendo, um professor da Zona Norte não sabe o que está acontecendo numa escola da Zona Sul. Perfeito. Então, assim, disseminar boas práticas que servem de referência, né? É esse professor que será premiado e todos os que vocês vão receber de inscrito, que eu tenho certeza que serão muitos. Deus são quiser. práticas que a Jovem Pan pode divulgar como realmente referência para outros professores, né? Que motivem, que vão lá, que também, nossa, olha só, é possível, vamos fazer também, né? Nós temos todos os mecanismos para isso. Então, olha, parabéns, é um projeto maravilhoso, precisa continuar. Esse espaço de dar voz para nós é importante, eu agradeço mais uma vez, né? Voz e visibilidade é o que nós precisamos mesmo na educação.
E nós temos também a novidade que a professora Fernanda Serva, ela abriu o espaço da Unimar para que nós possamos fazer a apresentação desses projetos. Então, o professor que participou, quiser apresentar, nós vamos ter aí também algumas apresentações que podem até envolver os próprios alunos, chamar até a comunidade da sua escola para ir lá assistir a essa apresentação, ver o seu filho também ali, participante, pertencente, e começar a criar esse sentimento de pertencimento a uma rede, a uma estrutura de um município. Não só dentro da escola, expandir. Excelente, Márcia, excelente, precisa, né? As crianças também têm que ser vistas, os jovens vistos, as famílias vistas também, e ter um espaço de pertencimento, de divulgação dessas práticas, né? A Unimar, mais uma vez, se mostrando uma grande parceira. Eu realmente sou muito parceira da Unimar, porque nós temos os estagiários da Unimar na nossa escola, e a gente já está pensando em coisas muito inovadoras já para o ano que vem, né? Porque a gente não para. Assim. E a Unesp, Unimar, as universidades todas, então elas abrindo esse espaço é maravilhoso, né? Então, é muito importante. O Mais Mestre veio, né? E eu espero que veio para ficar mesmo. Porque é importante mesmo esse momento de voz, de visibilidade, né? De valorização da nossa categoria. E é o que eu comento com as meninas. Eu vou começar a separar algumas mensagens que eu recebo. E uma das mensagens que eu recebi depois da entrevista, o que nós conversamos aqui no Dia dos Professores, foi assim: muito obrigado por dar voz a nós. Isso. Né? A gente precisa disso. E aí, Fabiana, nós estamos quase partindo aí para o fechamento desse bate-papo. Eu queria conversar com você um pouquinho quais que seriam os desafios do novo prefeito de Marília na educação municipal. Porque o que eu comento é assim, Fabiana, tudo é uma construção. Se nós não tivéssemos coisas boas que foram acontecendo, projetos bons, políticas públicas que foram de Estado, implementado por outros prefeitos, nós não teríamos essa base educacional que nós temos em Marília, que é sólida. Mas mesmo assim nós precisamos crescer. Isso. Para crescer, nós temos que ir atrás dos desafios e daquilo que está se tornando uma lacuna para esse crescimento. Então, quais seriam essas lacunas? Quais seriam esses desafios a serem enfrentados pelo novo prefeito e pelo novo secretário da Educação de Marília? Eu creio que o maior desafio é obter o engajamento. O engajamento dos colegiados, o engajamento da sociedade, o engajamento de todos que estão comprometidos com a educação, né? Para que a gente tenha esse fortalecimento das políticas em creche, das políticas em educação integral, das políticas públicas para a cidade que valorizem e continue com essa qualidade de ensino que a gente tem aqui na nossa rede. Eu acho que o maior desafio é você ter uma governança de escuta, de engajamento e de compromisso com políticas públicas municipais. Penso que é esse o maior desafio do gestor que assumirá, né? E aí eu te faço uma pergunta restringindo, que eu fui para o âmbito do prefeito. Muitas vezes o prefeito não tem condições de ficar olhando só para a educação. Ele tem a saúde, ele tem a parte de habitação, ele tem outros setores da sociedade para olhar como um todo, o município inteiro. Para cada área, ele estabelece alguém de confiança que será o seu secretário. E na educação nós vamos ter um novo secretário ou secretária. Você que já exerceu essa função dentro do município de Marília, qual o conselho? A gente brinca que conselho, se fosse bom, era vendido, não era dado. Mas o que você recomendaria, ou o que você sugeriria para esse novo secretário, não só de Marília, mas de qualquer município? O que ele deveria estar colocando como prioridade? Que sugestão você daria para ele? Eu daria um conselho só. Escute, ouça, consulte. Então, precisa vai assumir qualquer compromisso, e um compromisso tão grandioso que é a educação de um município. Ouçam os professores, a sua equipe, os funcionários, os pais, os colegiados, a sociedade. Estabeleça diálogo com todas as parcerias possíveis, né? Vejam as necessidades, trabalhe por políticas públicas de Estado que fiquem, embora você não fique. Então, eu acredito que vá com uma postura de escuta e, sobretudo, uma postura humana.
As pessoas hoje em dia, né, e pós-pandemia que nós estamos vivendo, essas pessoas precisam de acolhimento, de atitude humana. Então, esse é o conselho que eu deixaria para o gestor da pasta da educação aqui ou em qualquer outro município. Fabiana, nós estamos quase encerrando, né, Laila? Encerrando já, infelizmente. Ficou muito assunto sem a gente conversar. Sim. O nosso bate-papo foi isso. curto, porque não citamos aí a questão da pandemia, que eu sei que a sua escola fez um trabalho diferenciado. Não conversamos um pouquinho sobre essa questão da tecnologia que está vindo com tudo dentro da educação. Até que ponto é bom, até que ponto que não é. Então, já fica aqui um convite para você retornar. Está bem. Nós conversarmos mais um pouquinho sobre outros assuntos. Combinado. Perfeito. Obrigada, Fabiana Cruvinel, por ter vindo até aqui conversar com a gente, dividir um pouquinho da sua experiência. E obrigada, Márcia Vignolo, nossa coordenadora do projeto também, sempre aqui nos auxiliando nesse projeto que é tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada. E hoje, pessoal, nós tivemos aí a fala da professora Fabiana, muito importante. Ela citou vários aspectos da educação e é nessa linha que nós vamos continuar o nosso trabalho aqui nos Mais Mestres, sempre valorizando a fala de um profissional da educação. Perfeito. Essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Bel, nutrindo o prazer pela vida. E termina aqui a edição 4730 do Jornal da PAN. Um ótimo sábado para você. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.